Em um dos cantos tranquilos da cidade, onde a vida seguia seu curso normal, uma mulher grávida estava nas últimas semanas de gravidez no centro de um incidente noturno em sua casa. Os policiais que chegaram ao local começaram a investigar cuidadosamente todas as circunstâncias do incidente e logo descobriram muitos fatos inesperados e preocupantes. Apesar da complexidade da investigação, os investigadores conseguiram desvendar essa teia de segredos. No entanto, o que descobriram no final foi tão inesperado e chocante que até mesmo investigadores experientes ficaram profundamente abalados pela verdade descoberta. Em uma pequena cidade perto de Los Angeles, uma menina chamada Diana nasceu no final dos anos 50. Ela passou sua infância em uma família onde seu pai dedicou sua vida ao serviço militar, enquanto sua mãe administrava uma alfaiataria local. O encontro fatídico de Diana ocorreu quando ela tinha apenas 19 anos. Naquela noite, em um café local, um estranho chamado Kevin veio em ajuda de Diana e sua amiga quando um homem as incomodava. Esse incidente marcou o início de sua amizade, que logo se transformou em algo maior. Embora Kevin estivesse casado na época, seu casamento estava prestes a acabar. O relacionamento com Diana se desenvolveu rapidamente. Em breve, eles se mudaram para morar juntos e logo descobriram que estavam esperando um filho. Assim que o divórcio de Kevin foi finalizado, o casal se casou imediatamente. Os recém-casados se mudaram para um pequeno apartamento alugado. Kevin continuou seu serviço militar nas proximidades, o que lhe permitia voltar para casa todas as noites. Diana trabalhou por um tempo na alfaiataria de sua mãe, mas logo antes do nascimento do bebê, ficou em casa. No final de setembro de 1979, a gravidez de Diana se prolongou e todos aguardavam ansiosamente o nascimento do bebê. A noite de 30 de setembro começou para o casal com uma sessão de cinema juntos, mas terminou com uma briga. A tensão dos últimos meses, associada aí à expectativa do bebê, veio à tona. Para não agravar a situação, Kevin decidiu sair para dar uma caminhada e pegar algo para comer na lanchonete mais próxima. Cerca de 1 hora após sua partida, uma chamada de emergência foi feita para os serviços de resgate. Kevin, obviamente agitado, relatou um incidente grave com Diana e pediu ajuda imediata. Os policiais que estavam por perto foram os primeiros a chegar ao local. No quarto, encontraram Diana em estado crítico. Os paramédicos que chegaram logo depois e examinaram a ferida fizeram conclusões inesperadas sobre a natureza de seus ferimentos. Enquanto os médicos lutavam pela vida de Diana, os policiais, de acordo com o protocolo, prenderam Kevin para esclarecer as circunstâncias do incidente e verificaram todas as versões possíveis dos acontecimentos. Kevin estava profundamente abalado e mal conseguia entender o que estava acontecendo ao seu redor. Apesar dos avisos dos socorristas, ele tentou entrar na ambulância, mas foi impedido. Quando o veículo partiu, Kevin foi gradualmente recuperando a consciência e contou aos investigadores o que aconteceu naquela noite. Ele disse que, após uma briga com sua esposa, decidiu sair para tomar ar fresco e pegar algo para comer em um restaurante de fast food. Quando saiu do apartamento, percebeu que tinha esquecido as chaves, mas decidiu não voltar, apenas fechando a porta. Perto de sua casa, viu uma van com a porta traseira aberta e um homem negro ao lado dela, o que lhe pareceu incomum naquela hora da noite, por volta das 2 da manhã. Quando chegou ao restaurante de fast food habitual, Kevin percebeu que havia uma longa fila e foi para outro restaurante da mesma rede nas proximidades. Lá, ele comprou alguns hambúrgueres e voltou. Toda a viagem durou cerca de 40 minutos. Quando chegou em casa, percebeu que a porta da frente estava aberta. Ao entrar, Kevin ouviu sons estranhos, que soavam como ronco. No quarto, viu Diana em estado preocupante e chamou imediatamente os serviços de emergência. Alguns detalhes de sua história despertaram o interesse dos investigadores. Primeiro, parecia incomum sair para comer no meio da noite. Em segundo lugar, a duração da viagem, cerca de 40 minutos,
Parecia exagerada, mesmo considerando a visita a 2 restaurantes próximos. No entanto, os policiais verificaram a sacola com comida que ainda estava quente, e o recibo mostrava o endereço do restaurante e a hora da compra, confirmando a declaração de Kevin. Finalmente, eles permitiram que ele fosse ao hospital, mas pediram-lhe antes para fornecer uma amostra de sangue para análise. Embora testes de DNA não fossem usados naquela época, especialistas poderiam comparar várias evidências na cena do crime. No hospital, os médicos determinaram que o ferimento de Diana não foi causado por uma arma de fogo. Provavelmente, foi usado um objeto pequeno, mas pesado. A mulher caiu inconsciente, e os médicos lutaram por várias horas pela vida dela e de seu bebê por nascer. Após estabilizar o estado de Diana, uma cirurgia foi preparada. Enquanto isso, os investigadores solicitaram uma investigação adicional. Além do procedimento padrão, a posição em que Diana foi encontrada levantou certas suspeitas entre os policiais. Logo, os peritos confirmaram a presença de vestígios biológicos. No entanto, havia algumas dificuldades. Primeiro, Kevin relatou que ele e Diana haviam tido momentos íntimos pouco antes da briga. Em segundo lugar, a ausência de testes de DNA limitava as possibilidades de uso das provas existentes. Kevin e os familiares de Diana passaram a noite inteira no hospital, esperando notícias sobre o estado dela. A esperança de um desfecho favorável diminuía a cada hora. No início da manhã, chegaram notícias preocupantes. O estado de Diana se deteriorou rapidamente e, apesar de todos os esforços dos médicos, ela não pôde ser salva. Diana foi submetida a uma cirurgia de emergência que estabilizou seu estado. Ela permaneceu inconsciente, mas as previsões dos médicos tornaram-se mais otimistas. No entanto, os médicos não tinham ilusões sobre uma recuperação completa após ferimentos tão graves. Enquanto os médicos lutavam pela vida de Diana, os investigadores tentavam desvendar o mistério do que aconteceu. O caso ganhou um novo status, e as autoridades locais mobilizaram todos os seus recursos. Kevin, apesar de seu álibi, permaneceu no foco das investigações. Sua história levantou questões. Uma briga recente com sua esposa, uma porta não trancada, uma longa viagem ao café e um suposto estranho visto por ele à noite perto da casa. Mas não havia provas conclusivas contra ele. A situação foi complicada pela falta de testemunhas diretas. Enquanto isso, a pequena cidade onde Diana cresceu estava em choque com o que havia acontecido. Kevin começou a falar sobre os últimos meses de vida de Diana. Ela parecia perturbada. Muitas vezes mencionava pessoas desconhecidas e tinha pesadelos. Em um ponto, ela até disse que alguém estava observando-a. No entanto, ela nunca deu detalhes, o que fez Kevin pensar que eram apenas os efeitos da gravidez e dos recentes eventos estressantes. Este caso não foi resolvido rapidamente. Os investigadores estudaram cuidadosamente todas as pistas, interrogaram Kevin várias vezes e revisitaram a cena do crime. A investigação se arrastou por semanas e os habitantes da cidade seguiram de perto o progresso do caso. Quando a polícia finalmente fez uma declaração, todos estavam aguardando uma solução para este mistério. A verdade, quando foi revelada, chocou a todos. O estranho que Kevin alegou ter visto realmente existia. Além disso, a presença dele na cidade não era por acaso. Através de um trabalho meticuloso e uma análise completa, a polícia conseguiu identificar um agressor com uma longa ficha criminal que estava envolvido em vários crimes violentos na região. Quando Kevin saiu de casa naquela noite, o homem invadiu o apartamento, atacando Diana. A duração da viagem de Kevin ao café foi crucial, permitindo ao criminoso agir com quase impunidade. No entanto, o retorno de Kevin e a ligação imediata para os serviços de emergência salvaram Diana, pelo menos temporariamente. Quando o caso foi resolvido, os detalhes foram revelados ao público.
Isso trouxe algum alívio à pequena cidade, mas a tragédia da história de Diana deixou uma marca profunda na comunidade. 7 dias após o incidente com Diana, os médicos surpreenderam a família informando que ela havia recuperado a consciência. No entanto, seu estado era complicado. Diana não conseguia falar e sua consciência estava, segundo os médicos, no nível de uma criança. Ela ainda tinha um longo caminho de recuperação pela frente. Ao mesmo tempo, ocorreu um novo incidente preocupante em Austin. Na casa de uma mulher de 24 anos foram encontrados sinais de arrombamento, e ela foi vítima de um incidente desagradável. A polícia enfrentou novamente desafios na investigação. Diana permaneceu sob a supervisão dos médicos. Sua consciência foi se clareando gradualmente, mas a memória estava quase completamente ausente. Ela nem mesmo reconhecia seus parentes. Os médicos alertaram a família para não apressar as coisas e dar tempo para a memória se recuperar gradualmente. Quando o estado de Diana se estabilizou, ela foi liberada. Como Kevin precisava trabalhar na base, a família se mudou para a casa dos pais de Diana, que poderiam cuidar dela em tempo integral. 2 semanas depois, um novo incidente com um padrão semelhante abalou a cidade, e a vítima era menor de idade. Diana trabalhou arduamente em sua reabilitação. Seu estado melhorou, embora a fala e a memória não tivessem sido restauradas. Mas após 6 semanas, aconteceu uma reviravolta inesperada. Durante uma consulta com a fisioterapeuta, a médica abordou cuidadosamente o ocorrido. Para surpresa da médica, Diana reagiu de repente e apontou para seu anel de noivado. Quando sua mãe a buscou, a médica contou sobre sua observação. A mãe perguntou à filha cuidadosamente sobre a possível participação de Kevin, e Diana confirmou com um aceno de cabeça. Eles foram imediatamente à polícia, onde Diana confirmou ao investigador que de repente se lembrava do momento do incidente e que era seu marido. Isso mudou fundamentalmente o curso da investigação. Anteriormente, havia a suposição de que o mesmo agressor havia atacado outras vítimas também. Agora, o investigador tinha novas perguntas. Kevin poderia ter estado envolvido na série de incidentes? Ele vivia no mesmo bairro e correspondia à descrição fornecida pelas testemunhas? Ou seria uma tentativa de encobrir seus crimes com a aparência de outro autor? Dada a complexidade da situação, o investigador tomou uma decisão difícil. Ele pediu a Diana e sua mãe que continuassem a agir como se ainda não se lembrassem de nada e voltassem para casa com Kevin. Isso era necessário para a investigação e coleta de provas. Quando os parentes de Diana concordaram, isso foi um grande desafio para eles. A polícia começou a observar Kevin de perto, na esperança de encontrar uma conexão com outros incidentes. Eles entraram em contato com seus conhecidos para obter mais informações sobre o suspeito. Logo surgiram detalhes interessantes. Os conhecidos de Kevin relataram uma atmosfera tensa em seu relacionamento. Discussões frequentes também foram confirmadas pelos vizinhos que muitas vezes ouviam brigas barulhentas. Amigos mencionaram que Kevin reclamava da falta de proximidade com sua esposa nos últimos meses de sua gravidez. No entanto, Kevin descrevia seu relacionamento como quase ideal. Informações adicionais dos investigadores não trouxeram resultados significativos. Kevin se comportava normalmente. Ele ia ao trabalho e voltava para casa sem levantar suspeitas. Os resultados dos exames laboratoriais trouxeram descobertas interessantes. Além de vestígios biológicos, foram encontrados fragmentos de pele e manchas de sangue sob as unhas de Diana. A análise das amostras permitiu determinar o grupo sanguíneo da pessoa envolvida no incidente. A comparação com a amostra de Kevin mostrou uma correspondência. Com base nos dados obtidos, os investigadores elaboraram uma cronologia provável dos eventos. Kevin realmente comprou comida em um café a vários quilômetros de sua casa. O horário no recibo e as declarações do funcionário confirmaram sua presença lá.
A teoria surgiu de que o incidente poderia ter ocorrido antes da partida de Kevin e que ele então foi imediatamente ao café para criar um álibi. Isso explicaria por que a viagem, segundo ele, durou 40 minutos. Ele poderia ter exagerado esse tempo, incluindo o tempo do incidente. Quanto ao motivo, os investigadores supuseram que a rejeição de proximidade por parte de Diana poderia ser a causa. Kevin alegou que houve proximidade pouco antes do incidente, mas se queixou repetidamente aos amigos sobre a falta dela nos últimos meses. Então, os investigadores falaram novamente com Diana e ela confirmou que se lembrava exatamente do momento do ataque. Durante a conversa, sua mãe explicou que não poderiam mais fingir que nada tinha acontecido e viver sob o mesmo teto com Kevin. Kevin foi preso enquanto estava na loja para não colocar a família de Diana em perigo. Ele negou sua participação e manteve sua versão original dos eventos. A preparação para o julgamento durou 10 meses. Nesse período, o estado de Diana melhorou. Ela conseguiu falar, embora com dificuldade. Vários especialistas confirmaram que suas capacidades mentais haviam se recuperado suficientemente e que ela poderia testemunhar de forma confiável no tribunal. Durante o julgamento, a vítima apontou Kevin como o envolvido no trágico incidente daquela noite. Os advogados de defesa de Kevin alegaram sua inocência e apresentaram um álibi, afirmando que ele havia visitado um restaurante de fast food. No entanto, esses argumentos não foram suficientes em comparação com as declarações da vítima. Finalmente, o tribunal declarou Kevin culpado pelo trágico incidente em novembro de 1980. A sentença foi de 15 anos à perpétua. Interessante. Os investigadores notaram que antes da prisão de Kevin ocorreram 2 incidentes semelhantes em sua área, nos quais as vítimas sobreviveram, mas não puderam identificar o agressor. A identidade do agressor permaneceu desconhecida. Após a prisão de Kevin, tais incidentes cessaram. Anteriormente, eles ocorriam com certa frequência, às vezes com intervalos de poucas semanas. Mas após a prisão de Kevin, não foram registrados casos semelhantes por vários anos. Após a sentença, Diana entrou com pedido de divórcio. Kevin não reagiu à sua decisão. Desde então, a mulher se dedicou à sua recuperação, mas as consequências da tragédia deixaram marcas. Seu cérebro se recuperou em grande parte, mas alguns problemas persistiram. Ela perdeu parcialmente a audição e a visão e teve dificuldades na fala. Kevin continuou a insistir em sua inocência. No entanto, sua estadia na prisão foi tensa. Outros detentos frequentemente o tratavam com hostilidade devido às peculiaridades de seu caso, e Kevin acabava regularmente no bloco médico. Quando surgiu a possibilidade de pedir uma revisão de seu caso, ele a aproveitou imediatamente. O pedido de Kevin foi recusado várias vezes pela comissão, e nos anos seguintes, ele recebeu mais 3 negativas. A principal razão para as recusas foi sua relutância em admitir sua culpa, o que foi interpretado como uma falta de compreensão do que havia ocorrido. Com o desenvolvimento das tecnologias de DNA, Kevin tentou obter uma reavaliação das amostras, mas foi negado devido à falta de recursos para as análises. Tudo mudou em 1996, quando as autoridades retomaram a investigação de uma série de casos em Austin e arredores. Amostras biológicas, armazenadas no laboratório, permitiram aos investigadores não apenas conectar esses casos, mas também identificar o culpado. Kevin ainda era o principal suspeito. No entanto, os resultados da análise trouxeram uma notícia inesperada. Todas as amostras pertenciam a Gerard Parker, que havia sido preso no mesmo ano que Kevin por comportamento inadequado. Os investigadores não tinham conectado esse caso com a série de outros incidentes devido às circunstâncias diferentes. Parker estava cumprindo sua pena e deveria ser liberado literalmente alguns dias após o recebimento dos resultados da análise de DNA. Os investigadores também se lembraram do caso de Diana. Embora estivesse fechado,
foi feita uma conexão com outros casos semelhantes. Agora estava claro que Kevin não tinha nada a ver com esses incidentes. Restava a questão de sua participação no caso de sua esposa. Curiosamente, Parker servia na mesma base e possuía um veículo semelhante. O promotor visitou Kevin na prisão, contou-lhe sobre as novas descobertas e pediu que ele fornecesse uma amostra de DNA. Kevin, que havia buscado isso há muito tempo, concordou. Enquanto a análise estava sendo feita, os investigadores foram até Parker. Eles ainda não haviam acusado Parker, mas decidiram falar com ele, na esperança de um confessionário. Parker negou sua participação na série de incidentes. Os investigadores mudaram o assunto para o caso de Diana. Eles sabiam que Parker valorizava muito seu serviço militar e perguntaram como ele podia permitir que outra pessoa fosse responsabilizada por seus atos. Crime. Os investigadores continuaram a conversa com Parker, enfatizando seu dever militar. De repente, Parker confessou que um inocente estava na prisão. Ele disse que naquela noite infeliz, ele tinha ido para a área com intenções malignas. Quando ouviu barulhos da casa de Kevin e Diana, esperou o momento em que Kevin saiu e deixou a porta desbloqueada, e então entrou. Parker destacou que ele não conhecia pessoalmente Kevin, pois eles tinham funções diferentes na base militar. Parker também confessou sua participação em outros incidentes. A polícia obteve sua confissão e os resultados dos testes de DNA, que confirmaram a culpa de Parker e a inocência de Kevin. O promotor prometeu cancelar rapidamente a sentença e poucos dias depois, Kevin foi liberado após 16 anos de prisão. O caso causou grande alvoroço não apenas devido ao longo encarceramento de um inocente, mas também devido à duração da busca pelo verdadeiro culpado. Mas a história não terminou aí. O estado da Califórnia concordou em pagar a Kevin uma compensação de $10.000, o que foi considerado inadequado. Mais tarde, ele recebeu um pagamento adicional de $100 por cada dia na prisão, totalizando finalmente $620.000. Apesar da absolvição de Kevin, Diana ainda duvidava de sua inocência. Ela apresentou uma nova versão, na qual Kevin a atacara primeiro e então Parker apareceu. No entanto, Parker insistiu que Diana já estava no chão sem ferimentos visíveis quando ele entrou. A família de Diana suspeitou que Kevin pudesse conhecer Parker e intencionalmente deixado a porta aberta. No entanto, Parker assegurou que não conhecia Kevin e apontou o grande número de soldados na base. Kevin negou qualquer conexão com Parker e explicou a porta desbloqueada, dizendo que após uma briga com sua esposa, ele não queria voltar para pegar as chaves e se arrependeu dessa decisão até hoje. Diana poderia ter lembranças diferentes dos eventos devido à lesão naquele dia. Os médicos alertaram sua família para não lembrá-la do ocorrido, pois seu cérebro poderia absorver qualquer informação como verdade. Mesmo 16 anos depois, Diana tinha dificuldades em compreender a linguagem rápida, indicando consequências irreversíveis da lesão. Parker foi condenado em 1999 à pena máxima, mas a sentença não foi executada. Com a introdução do moratório na Califórnia, ele continua cumprindo sua pena.